Irmãos, como eu estava dizendo, o tema da mensagem de hoje é a necessidade de um avivamento. A necessidade de um avivamento. Seja ele coletivo, seja ele individual. Davi sentiu essa necessidade. E vocês vão ver o quanto Davi sentiu. Talvez o que vai ser falado aqui, talvez nós nunca tenhamos imaginado que Davi tenha passado por isso. Vamos lá. Salmo 119, versículo de número 25 ao 31. Todos encontraram? Salmo 119, do verso 25 ao 31. Olha como Davi está pedindo um avivamento na alma dele, individual. Receba o clamor, vamos lá. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade. Favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não me permita, Senhor, que seja eu envergonhado. Até aí. Senhor, nós rendemos graças a Ti por estarmos aqui, pela ação do Seu Espírito, na força do Seu poder. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Sua palavra. Traz luz aos entendimentos, todos, luz ao texto, luz da Sua palavra, para que possamos compreender tanto o texto e perceber que Tu falas aos nossos corações. Ah, Senhor, de modo que o nome do Senhor seja glorificado, a igreja seja edificada e glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a necessidade de um avivamento. Essa palavra ela vai ser um pouco exortadora, mas também encorajadora a tomarmos a decisão correta. Irmãos, Davi, ele está buscando socorro do Senhor aqui. Eu acho que está bem percebível de início que Davi está dizendo que a alma dele está apegada ao pó. Agora, irmãos, essa oração de Davi, essas palavras de Davi, por que Davi está assim? Por que Davi está ditando, orando palavras tão fortes ao Senhor, dizendo: Senhor, minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Que tipo de pó é esse? Irmãos amados, acreditem, Davi está sofrendo aqui, e não fique pasmado por isso. Davi está sofrendo por causa da sua determinação de guardar a palavra de Deus. Vou repetir. Davi aqui, nessa oração, está sofrendo porque ele determinou na sua vida guardar a palavra de Deus. Por ele ter decidido viver uma vida bíblica, santa, por ele ter decidido mover a sua vida à luz da palavra, em se comportar conforme a palavra, em falar conforme a palavra, em agir conforme a palavra, ele está sofrendo. Aí você pode dizer assim: não, mas como assim, pastor? Como é que alguém vai sofrer porque está determinado a viver a palavra, a obedecer a palavra, a agir conforme a palavra? Como alguém pode sofrer se ele está tomando a decisão certa? Essa não é a decisão certa? Com certeza, irmãos, é a decisão certa. Mas é por isso que ele está sofrendo. Davi está abatido, irmãos, e desanimado. Ele está sofrendo profundamente por causa da sua determinação em guardar a palavra de Deus. Ao ponto de ele dizer assim: que a minha alma está apegada ao pó, cansada de tristeza. Escute, irmãos,
Uma vez que ele percebeu, e agora você vai entender por que ele está sofrendo, porque decidiu guardar a palavra. Isso, antes eu tenho que dizer uma coisa, isso é uma atitude de um salvo. Ele está sofrendo mesmo, ele está sofrendo muito. Você pode dizer assim, como é que alguém sofre tanto por causa disso? Tem alguns que se acostumam até, e Davi está sofrendo, Davi está sofrendo, porque ele decidiu viver uma vida santa, sabe? Conforme a palavra, em retidão e obediência, mas quando ele percebeu que ele não estava conseguindo fazer isso, olha o salvo, olha a característica de um salvo, alguém que ama a Deus, que deseja obedecer a sua palavra, ele peca, ele falha, ele é pó, ele é miserável, mas ele é um miserável de Deus. Veja Davi percebeu que não estava tendo forças para viver a palavra, para praticar a palavra que ele desejava viver. Mas ele percebeu que a inclinação dele, da natureza dele, pendia ao levá-lo a fazer coisas que a palavra que ele tanto ama, deseja praticar, viver e queria obedecer, reprovava. Por isso que você está vendo esse homem assim, irmãos, por incrível que pareça, essa oração de Davi é porque ele quer obedecer a palavra de Deus, mas ver nele, na carne dele, inclinação ao contrária, que vai de contra aquilo que ele ama, que é a palavra de Deus. E por isso ele está dessa forma que você está vendo aqui, nesse sofrimento. Ele desejava tanto praticar essas coisas, que ele sabia que a palavra que ele amava tanto era o que estava reprovando as suas ações, e isso angustiava a sua alma. Veja, alguém que quer obedecer a Deus e se pega não obedecendo, isso angustia a sua alma. O que mais Davi queria aqui era obedecer a Deus. Perceba, a minha alma está apegada ao pó. O que é que ele pede? Vivifica-me segundo a tua palavra. Me avive, Senhor. Faça um milagre, Deus. Eu quero obedecer, eu desejo a sua palavra. Eu decidi praticar a sua palavra, mas há uma inclinação em mim que me leva ao contrário dela, e isso angustiava a sua alma. Isso trazia essa tristeza que você está vendo, Davi, aqui. Diga aí, hoje em dia você vê alguém assim, irmãos? Isso que eu disse, é a ação de um salvo. Isso trazia angústia para a alma de Davi, porque ele queria forças para viver a palavra. Há crentes, ou melhor, se os crentes de hoje fossem assim, irmãos, percebendo a fraqueza e a inclinação e a miséria da sua natureza, da sua falta de compromisso em obedecer a palavra de Deus, percebendo isso, buscasse auxílio no Senhor, ajuda, força no Senhor, fossem sinceros e rendidos a Deus, pedindo ao Senhor que vivificasse a sua alma, porque queria obedecer a sua palavra. Mas não, a geração de hoje percebe isso, percebe a miséria, percebe as inclinações, percebe a dificuldade que tem de ser fiel a Deus. O que é que elas fazem? Normaliza isso. Perceba, é normal, todo mundo faz isso. A geração de hoje, olhe como Davi é um ponto fora da curva, e é mesmo. Davi percebeu a miséria, percebeu a inclinação, percebeu que não estava tendo força para fazer aquilo que ele queria. Davi se assemelha muito a Paulo, nós vamos chegar lá. Mas ele, o que é que ele faz? Vou me conformar a isso. A vida é assim mesmo, Deus perdoa, Deus me entende, Ele sabe que eu sou bom, Ele sabe que eu sou fraco, e uma hora ou outra Ele vai me perdoar. Essa é a geração de hoje. Davi não, está angustiado, está clamando ao Senhor, não está conformado. Senhor, socorro, é o que Davi está pedindo aqui. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Eu não me conformo, em outras palavras, em viver na inclinação dos meus pecados, Senhor. Eu decidi obedecer a sua palavra, mas não há forças em mim. Então me dá graça e força mediante a luz da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Se todo crente buscasse esse caminho.
Nós estamos se conformando com a nossa vida, irmãos. Alguns acham que é normal viver uma vida cristã só de fracasso, só de quedas, só de vergonhas, só de pecados, nenhuma vitória sobre o pecado. Então normalizam e vão de mal a pior. Davi está no limite de si mesmo, irmãos. Ele não tem para onde olhar senão para o seu Deus. Ele está determinado a buscar socorro em Deus. Está confiante de que Deus o socorrerá também. O exemplo de Davi serve para nós. Por muitas vezes se encontramos com a alma batida, apegada ao pó, e em constante tristeza. Quem já passou por isso? Quem? Quem? Só quem não é cristão, irmãos. Desejando guardar a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por isso? O exemplo de Davi é para nós. Por muitas vezes encontramos com a alma abatida, apegada ao pó, e em constante tristeza por desejar guardar a palavra de Deus. Mas vem em nossos membros uma lei que faz guerra contra a nossa alma e desvia os nossos olhos do mandamento do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós queremos fazer o certo, mas às vezes não conseguimos. E sentimos dentro de nós outra lei, como diz Paulo, que se inclina para desviar nosso coração, nossas palavras, nossas atitudes para longe dos mandamentos de Deus. Essa também é a nossa história. Veja como Davi buscou o Senhor. De que maneira você deve fazer isso? Tomando o exemplo de Davi, meu irmão. Peça ao Senhor que vivifique a sua alma. Aleluia, Deus. Seja honesto diante do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele gosta de que nós estejamos sempre uma atitude sábia. Afinal de contas, você está lidando com um Deus onisciente e presente, que já conhece a sua fraqueza, que está plenamente consciente das suas circunstâncias e situação. Portanto, se você está desapontado e desanimado por não conseguir vencer o apego às concupiscências da carne, Deus quer ouvir você dizer isso. Abra o seu coração, derrame a sua tristeza diante de Deus. Aleluia. Ele quer ouvir nós fazer como Davi: Senhor, eu sou fraco, sou eu, não consigo, constantemente eu me inclino para isso, não tenho força, vivifique-me para que eu vença esse tal pecado. Aleluia, Jesus. Ele quer ouvir isso de nós. Você entende? Reconheça a sua necessidade dele, meu irmão, e do poder de cura e reavivamento advindo da sua palavra. Assim Davi fez. A minha alma está apegada ao pó, presa ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Veja, irmãos, essa palavra pó aqui pode significar túmulo, como se ele estivesse perto disso e correndo risco de morrer, ou pode significar a terra, as coisas terrenas, consideradas baixas, indignas, mundanas, como sendo coisas próprias da serpente que rasteja no pó. Eu entendo que Davi está falando nesse último sentido, das coisas mundanas. O sentido de pó aqui é isso. Pó aqui representa o pecado que está com uma cola grudado. Ele está querendo se apartar, mas ele vê essa força nele. Ele vê as circunstâncias, ou as inclinações dele se inclinando para as coisas mundanas. E eu acredito que é nesse sentido que Davi está falando. E eu não estou só, eu estou em boa companhia. Charles Haddon Spurgeon diz: é possível que Davi nesse momento sentisse e lamentasse a sua inclinação mundana, entorpecimento espiritual. Havia uma tendência em sua alma para o apego deste mundo. É assim que Charles Spurgeon pensava, pelo qual deplorava grandemente, e Davi lamentava-se por causa do apego mundano que ele vê em sua alma. Esse lamento que você está vendo aqui é Davi olhando para dentro dele, percebendo a sujeira, o apego ainda mundano. Irmãos, observe isso. Davi vivia uma vida de luta, assim como nós. É tanto que quando ele tirou os olhos da palavra de Deus, ele olhou melhor para Batseba. Percebe isso? Quando ele tirou os olhos dessa luta, quando ele decidiu se conformar com sentimentos vadios e pecaminosos, ele foi a fundo no seu pecado.
Ele tirou os olhos dos mandamentos e olhou para uma mulher com intenção. Davi está em estado de luta, tristeza. Estado esse que nós devemos sentir também, irmãos. Como esse texto é tremendo e significativo para a igreja. Estado esse que nós devemos perceber que também talvez é o nosso, de guerra contra o pecado. Pecados que, vamos ser sinceros, não precisa dizer para mim, que constantemente nós vemos praticando e não vencemos. Acho que a única diferença de nós para Davi é que Davi não se conformou com ele. Talvez nós se conformamos. Davi não aceitou viver uma vida de vergonha e de pecado. Ele foi até Deus dizendo: Senhor, vivifique-me segundo a tua palavra. Não me deixe assim. Perceba, irmãos, isso é sério. Esse era o estado de Davi. Pedro, não precisa abrir. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2:11, ele diz assim: Amados, a igreja, exorto-vos que, como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Você entende aqui melhor a luta de Davi? As paixões carnais, irmãos, faz guerra contra a nossa alma. Pedro alertou a igreja a nós se afastar, abster-te das paixões carnais. É o que Davi está sentindo, que faz guerra contra a alma. É essa guerra que o salmista está sofrendo. A guerra das paixões carnais, que está fazendo guerra contra a natureza, ou melhor, contra o desejo do coração dele de obedecer à lei de Deus. Irmãos, a grande batalha de um cristão que deseja viver observando a palavra de Deus é para não permitir que a sua alma seja controlada pelas concupiscências da sua carne. Eu vou repetir isso aqui. A grande batalha de um cristão que deseja viver observando a palavra de Deus é para não permitir que a sua alma seja controlada pelas concupiscências da sua carne. Foi o que Pedro falou? Não é minhas palavras aqui. Foi o que o texto acabou de dizer, irmãos? É o que o texto acabou de dizer? Como forasteiros e peregrinos que sois, se afastem das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Os desejos do corpo, da natureza carnal, devem ser controlados pela alma, em vez da alma ser controlada pelos desejos do corpo. Mas infelizmente, nossa alma muitas vezes se apega ao pó, em um forte apego às coisas terrenas. Nossos desejos carnais exercem uma influência poderosa sobre nós. Quem não já passou por isso? Será que é de você ou é com você que a palavra está falando? Porque é comigo, por mais que seja o ministro da noite aqui. Eu não me tiro dessa mensagem. Eu luto tanto quanto Davi lutava. Eu acho que você luta também como cristão, né? Eu acho que a sua luta também é a nossa luta diária. Nossa alma, irmãos, muitas vezes está apegada ao pó, e um forte apego às coisas terrenas. Nossos desejos carnais exercem uma influência poderosa sobre nós, e sem a ajuda do Deus poderoso, eles nos dominarão. Se nós não clamarmos a Deus, esses sentimentos vão lhe dominar, meu irmão. Se você não for a Deus em coração humilhado, quebrantado, aos pés do Senhor Jesus, assim como Davi pedindo ajuda e força, esses desejos vai lhe dominar. Vai lhe dominar. Tentar superar a atração da carne é como tentar se desprender de uma cola poderosa. É como tentar se livrar de um hóspede indesejável. Este foi o lamento de Paulo em Romanos, capítulo 15, 23. Vamos ler comigo lá? Agora eu quero que a igreja vá para lá comigo. Romanos, escute bem o que eu disse agora. Tentar superar a atração da carne é como tentar se desprender de uma cola poderosa, ou como tentar se livrar de um hóspede indesejável. Olha se este não foi o lamento de Paulo. Veja aí,
Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 23. Todos encontraram? Deixa só o irmão ali no fundo encontrar, tá, irmãos? Para nós continuarmos a mensagem. Vamos? Vamos lá, a igreja. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Grave isso, pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Para aí. Vocês estão lendo comigo isso aqui? O querer o bem está em mim. Eu quero fazer o bem, mas o efetuá-lo, muitas vezes eu não consigo. Você está lendo, irmãos, esse texto aí? É tremendo isso, não é? O querer o bem está em mim, assim como Davi. O que é que ele queria, Davi? Obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, mas o efetuá-lo, ele não conseguia. Viu que a história de Davi é de Paulo também? Vamos continuar. O querer, porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha para isso, irmãos. Não faço o bem que prefiro, Davi. Eu não faço o bem, eu desejo fazer o bem, mas eu não consigo. Preste atenção, irmãos, tá? Isso não é motivo para ninguém casar com o pecado ou estar em paz com ele. Paulo não acabou aqui no bem que eu quero, eu não faço. Ele acabou lá em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Porque eu não vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. Continue comigo. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Forte, não é? Paulo, quando entendeu isso, ele disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é muito forte, irmãos. Isso é tremendo. Paulo entendeu que havia o que? Guerreando, havia uma lei, outra lei guerreando contra a lei da mente dele, que fazia prisioneiro da lei do pecado que está nos seus membros. Eu vejo Davi aqui, e ele, quando entendeu isso, o que ele falou? Miserável homem que sou. É assim mesmo, irmãos. Quando nós olhamos para dentro de nós, só vai haver esse sentimento dele. O homem que olha para dentro dele e encontra a bondade, ele está mais perdido do que ele pensa, imagina. Porque eu não sei onde ele está encontrando essa bondade. Quando você olha para o seu interior, é o que vemos, é isso mesmo. E aí eu concordo com um reformador, eu acho que é Lutero, que ele diz assim: tudo que você vê de mal em mim, sou eu mesmo, e de bom é Cristo. Será que tem outra? Tudo que você vê de bom ou de mal, não tenha dúvida, sou eu. Mas de bom, sou eu não, sou Cristo. É Cristo. Volta lá, vamos lá. Louvado seja Deus. Entenda, irmãos, quando Davi diz que a sua alma, volta para lá. Quando Davi diz que a sua alma está apegada ao pó, é como se ele dissesse: Senhor, não consigo me levantar,
nem reanimar o meu espírito abatido. Lê de novo aí comigo. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. E isso é como que Davi esteja dizendo: Senhor, não consigo me levantar, nem reanimar o meu espírito abatido, tampouco recuperar-me da minha situação vil e triste, e permaneço apegado às coisas da terra. Eu estou tão colado a elas que não tenho forças para delas separar-se. Sobre isso que Davi está falando aqui. Davi está falando isso aqui. Davi está lutando para que a sua mente não se apegue a este mundo. Se você está nessa luta também? É a sua luta? Ou você já se conformou com esse mundo? Ou a sua mente está tão ligada às coisas assim desse mundo que você já está conformado com as ideias, vê naturalmente, assiste coisas indevidas, coloca seus olhos onde não devia, admira coisas que não devia admirar. Será que nós somos um Davi hoje? Que por mais que seja pecador, mas está angustiado, porque está percebendo que está se inclinando para isso e não vai acabar assim. Quem clama ao Senhor, o Senhor ouve. O Senhor ajuda. Quando Deus vê o desejo de um crente em ser santo, em vencer o pecado, Ele desce e dá graça àquele crente. Ele não deixa aquele homem colado no pó, porque ele está vendo. Deus sabe que sem Ele nada nós podemos fazer. Ele sabe, irmãos. O que precisamos é admitir isso. Precisamos entender isso. Davi está triste. Davi está apegado à sua alma. Ele sente, ele está lutando, porque entende que a sua mente se apegou a esse mundo, se apegou aos seus prazeres, às suas afeições terrenas, rastejantes. É o significado de minha alma estar apegada ao pó. Profunda angústia na alma, ao ponto de levá-lo a clamar: Deus, me dá vida e força. Vivifica é Deus, me dá vida e força. Por isso Davi diz: vivifica-me, dá-me vida, Senhor. Traz luz para o meu interior. Tira-me desse tremedal de lama. Davi está aqui ensinando que não devemos normalizar pecado, se acostumar com ele, conviver em paz com ele, pacificamente com ele. Pecado, irmãos, é para causar angústia na alma do verdadeiro servo de Deus. Isso não é a luz do meu entendimento, é da Bíblia. Pecado deve causar angústia em nossa alma, tristeza em nossa alma, vontade de abandoná-lo e de buscar a Deus para que Ele nos ajude. Amém, aleluia. E não normalizá-lo, irmãos. Davi está nos ensinando aqui que o crente peca, que o servo de Deus é miserável, se inclina às coisas ruins, mas ele não normaliza o pecado. Ele não casa com o pecado e faz paz com ele de forma pacificamente. Não. O pecado causa angústia na alma do verdadeiro servo de Deus. Ao contrário de ser algo normal, Davi diz: não é algo normal. Viver uma vida de vergonha, apegada ao pó das concupiscências, isso é vergonha. Isso é vida apegada ao pó, aos desejos desse mundo. Não, nós não devemos normalizar isso. Se conformar com isso, nós devemos buscar o Senhor, e vida no Senhor, e clamar, e implorar: ó Senhor, dai-me vida, traga vida para esses ossos secos. Abram comigo Ezequiel 37, verso 1.
ao 37. Nós devemos pedir a esse Deus que sopre sobre nós o seu Espírito. Talvez nós estejamos assim, nesse vale de ossos secos, espiritualmente apegado ao pó, na tristeza e angústia das concupiscências do engano desse mundo do nosso coração. O que é que devemos fazer? Devemos clamar ao Deus que traz vida, como trouxe para esses ossos secos. Vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Em outras palavras, só se o Senhor quiser. Eu não consigo não, Senhor. Para mim é impossível. Mas o Senhor pode remover esses ossos. Tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dizem-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendão sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Deus pode fazer isso, irmãos. Sabe quem eram esses ossos secos aqui? A casa de Israel. O povo de Deus estava morto espiritualmente. Esse era o estado do povo, pecado ao pó, as misérias do pecado, as idolatrias deles. E Deus disse: profetize, Ezequiel, sobre esse vale, porque a voz do Senhor traz vida até a ossos secos. Aleluia, Deus. Oh, irmãos, possamos isso. Não importa como estejamos no nosso estado espiritual, sua vida hoje aqui, Deus pode trazer vida a ossos secos. Aleluia. Colocar tendões, carne, nervos, fazer você de novo, vivo para Ele. Estes ossos, vamos lá, assim do Senhor Deus, a estes ossos, esse que farei para o Espírito, porei tendões sobre vós e crescer carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. E olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Receba, irmãos. Profetize, filho do homem, para que esses mortos venham a reviver. Você entende, irmãos? É mais ou menos isso que Davi está pedindo a Deus. Ah, Senhor, vivifica esse morto que se encontra diante de Ti, esse homem que não tem força mais para nada, que só se inclina para as coisas erradas desse mundo. Sopra em mim o seu Espírito, traz carne, tendão, vida. Profetizei como ele me ordenou, e levantou um exército numeroso. Aquilo que era morto, ou o cenário que era de morte, passou a ser de força e de vida. Vou repetir: o cenário que era de morte passou a ser de força e de vida. Levantou-se numeroso exército. Força. E era isso que Davi queria, e é isso que nós precisamos. E ele disse: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Viu aí, irmãos, quem é esses ossos? Toda a casa de Israel. Continue comigo. Toda a casa de Israel. Eles que dizem:
os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis. Vós estabelecerei na vossa própria terra, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Volte para lá. Volte para a sala, irmãos. Ore ao Senhor. Clame, invoque. Deus vai lhe ouvir. E trazer vida. E vivificar a sua alma. Grande era o desejo de Davi, irmãos, de obedecer. O desejo de servir de forma íntegra, sincera, pura e verdadeira, mas não havia força nele para isso. E ele dizia nas suas palavras que sempre acabava se inclinando para aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso, ele roga a Deus que Deus vivifique a sua alma que está apegada ao pó. E diz: dai-me vida, Senhor, vivifica-me, desperta o meu espírito, para que eu tenha forças para vencer as minhas inclinações. Essa deve ser as nossas orações. Meus desejos e natureza da minha carne, e possa andar nos seus caminhos. Meus irmãos, a verdade é que nenhum de nós aqui somos melhores do que o homem segundo o coração de Deus, Davi. Na verdade, é que constantemente se apegamos nessa batalha aqui, nessa guerra, se inclinando ao pó, para os desejos rastejantes da nossa natureza. A verdade é, as nossas vidas é muito semelhantes à de Davi, ou talvez pior no sentido das fraquezas e inclinações. Quem de nós não lutamos contra o pecado? Há anos, pecados que confessamos e voltamos a praticar, pecados que confessamos e voltamos a praticar novamente, pecados que confessamos ao Senhor e voltamos a praticar novamente. Anos e anos vai se passando e continuamos apegados a esse pó, que Davi diz aqui, que é esse pecado sujo da nossa carne, que não larga de nós. Hoje Deus, pela luz da sua palavra, quer nos curar, quer nos restaurar, quer nos libertar, nos mostrando o caminho para vencer esses pecados, que tão de perto nos assedeia, que nos vence, que nos envergonha, que nos leva ao pó. E o caminho, irmãos, é se humilhar, reconhecer que somos mesmos miseráveis, e assim como Davi, não esconder nada de Deus. Como está a sua alma, irmãos? Apegada ao pó? Deus quer lhe ouvir. Sinceramente, Deus quer ouvir o seu clamor do íntimo. Deus quer ver nós indo até Ele como pessoas que reconhecem que sem Ele nada pode fazer. Pessoas que buscam socorro nele, pessoas que expõem os seus caminhos ao Senhor, que não esconde, que diz: sou eu, Senhor, eu estou sendo, eu pratico, eu estou fazendo e não consigo parar, não consigo vencer, eu preciso da sua ajuda. Vivifica-me, restaura-me, traz luz para minha alma, traz luz para minhas trevas, porque só o Senhor pode me tirar dessa vergonha, da inclinação ao pó. Irmãos, nossa oração deve ser essa, a mesma de Davi: vivifica-me segundo a tua palavra. Irmãos, quando a alma está apegada ao pó, ela precisa de um avivamento. Quando a alma está apegada ao pó, ela precisa de um avivamento. A alma apegada ao pó precisa ter a força renovada, irmãos, para superar o poder dos desejos carnais que lhe prende. Vou repetir: a alma apegada ao pó precisa ter a força renovada, como aqueles ossos tiveram. Levantou um exército numeroso e forte, porque o Senhor profetizou vida sobre eles. A alma, quando está apegada ao pó, precisa ter a força renovada para superar o poder dos desejos carnais
que lhe prende. A boa notícia é que Deus prometeu em sua palavra dar exatamente isso àqueles que humildemente buscam a sua ajuda. Como diz Isaías 57, versículo 15: porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Louvado seja Deus. Isso é promessa, irmãos. Os contritos, você pode estar abatido, apegado ao pó, mas se buscar a ajuda do Senhor e aguardar o seu alivio prometido, o Senhor no devido tempo renovará a sua alma. Escute isso. Ao contrito que aqui se encontra, escute, você pode estar até abatido, e se não tiver, tem que se abater com o pecado que lhe assedeia, que lhe leva à vergonha, que lhe prende por tantos anos. Mas lembre, se você buscar a ajuda do Senhor e aguardar o seu alivio prometido, o Senhor no devido tempo renovará a sua alma. Quem pode dizer amém? Amém. Veja como Davi entende que Deus vivificará a sua alma. 26: eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. O que Davi está dizendo aqui? Eu confessei detalhes, Senhor. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu te expus os meus caminhos, Senhor. Eu confessei em detalhes as razões do porquê a minha alma está apegada ao pó. É isso que Davi está dizendo aqui a Deus quando ele disse: eu me expus, eu confessei em detalhe o motivo que eu estou assim, por que eu estou assim, mal espiritualmente, fraco, sendo envergonhado, se inclinando para o pecado, há anos sem conseguir vencê-lo. Eu expus ao Senhor o porquê que a minha alma está apegada ao pó. E tu me ouviste, é o que significa tu me valeste. E tu me ouviste. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor realmente cuida de nós. Como diz 1 Pedro 7, 5, 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, aleluia. Ele cuida de nós, irmãos. Quando Davi disse: eu expus os meus caminhos, Senhor, e tu me ouviste, Deus. Após isso, Davi pede a Deus: ensina-me os teus decretos. Davi pede ao Senhor que Ele restaure a alma que está apegada ao pó, e que faça, ensinando-lhes os seus decretos. Davi sabia que ele dependia de entender e obedecer a palavra de Deus. Ele sabe que somente a palavra de Deus irá fortalecê-lo. Por isso ele não só diz: eu te expus os meus caminhos e tu me ouviste, como ele diz: ensina-me os teus decretos. Guarda em mim a sua palavra, porque ele sabe, irmãos, que somente a palavra de Deus irá fortalecê-lo e ajudá-lo a dar sentido à vida e às dificuldades espirituais que ele estava enfrentando. Aleluia. Somente a palavra de Deus ajudará a cada um de nós ver as coisas na perspectiva correta. Isto é, somente a palavra de Deus permitirá que nós vejamos com clareza se as escolhas e decisões que estamos fazendo estão no caminho certo, o de cima, ou se está no caminho errado, o de baixo. Só quando Deus nos ensina a sua palavra, traz clareza para nós, é que isso fica claro. É que isso fica claro. Somente a palavra de Deus, irmãos, traz clareza para os nossos olhos e coração. E trazendo essa clareza, nós perceberemos se as escolhas que estamos tomando estão no caminho certo dos céus.
ou se está no caminho errado, no caminho de baixo da terra. O caminho de cima está escrito em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, Davi sabia que a sua alma, que está apegada ao pó, ela só podia ser restaurada se o Senhor lhe ensinasse os seus decretos. Por isso ele ora: faze-me entender, Senhor, compreender o significado da tua palavra. Davi desejava ter uma ideia clara do caráter, do teor da lei de Deus. Davi sabe que para entender a palavra de Deus, Deus deve capacitá-lo. Deus tem que desvendar os nossos olhos. Como ele pediu no versículo 18, para Deus abrir o entendimento dele, para ele compreender as Escrituras. Veja aí, versículo 18. Volta aí. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque Davi sabia que todos os preceitos de Deus se unem para formar um único caminho. Vou repetir. Porque Davi sabia que todos os preceitos de Deus se unem para formar um único caminho, o caminho da vida eterna. 27. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Veja, irmãos, a oração de Davi. O que ele está pedindo a Deus? Faze-me se agarrar aos teus decretos, gravar os teus decretos, amar os teus decretos, os teus preceitos. Faz-me atinar, irmãos, com o caminho dos teus preceitos. E depois meditarei nas tuas maravilhas. Me ajude, Senhor. Me ajude a entender a sua palavra. Ilumina ela em meu coração. Me ajude a compreender ela, a andar por ela, a praticar ela. E uma vez que isso aconteça, Senhor, eu vou meditar nas tuas maravilhas. 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Irmãos, os versículos 28 e 29 parece que é uma repetição do versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Não é? Parece que Davi está repetindo isso, apenas para nos mostrar a seriedade da profunda tristeza de Davi pela inclinação do seu pecado. Esses versículos, irmãos, começam com um lamento de angústia da alma, seguido por uma oração, pedindo força e orientação a Deus. A repetição do mesmo pensamento, do verso 25, com palavras diferentes, indica para nós a gravidade da situação de Davi. Ao Davi repetir aqui quase as mesmas palavras, no mesmo sentido, mas em palavras pouco diferentes, quando ele diz, no versículo 25, a minha alma está pegada ao pó. 28, a minha alma, de novo, de tristeza verte lágrimas. Isso é para mostrar para nós a gravidade da situação de Davi. A gravidade da situação de Davi. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Consumida está a minha alma, ele diz, e apegada ao pó. Irmãos, a alma de Davi estava ao ponto de entrar em colapso. Sob o peso da sua luta interior. E eu sei que muitas vezes nós já podemos sentir isso também. O peso da luta interior de Davi, terrivelmente para baixo.
A alma de Davi, como diz aqui o texto, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra, afasta de mim o caminho da falsidade. A alma de Davi, irmãos, estava ao ponto de entrar em colapso. Em colapso, melhor dizendo, desculpa. Não é fácil, irmão, desejar fazer a vontade de Deus e não conseguir. Não é fácil desejar fazer a vontade de Deus e não conseguir. Num crente genuíno, isso traz um peso muito grande ao coração. Por isso você está vendo 28 de novo, ele dizendo: Senhor, a minha alma de tristeza verte lágrimas, porque ele queria fazer a vontade de Deus, mas não conseguia. Veja nas palavras de Spurgeon, o verso 28. O que o peso do coração pode fazer uma pessoa nessa condição de Davi. Ele diz ele, o peso do coração é uma coisa mortal. E quando é abundante, quando aumenta de intensidade, a ameaça transforma a vida em uma longa morte. Essas são as palavras de Spurgeon, olhando para esse texto, no qual um homem parece cair em perpétuo gotejamento de tristeza, em uma tristeza silenciosa, mas contínua, que lentamente desgasta a alma. Era assim que Davi estava. Meus irmãos, lembremos, existe um remédio para a alma do homem. Esse remédio é a palavra de Deus. Por isso Davi diz e ora: fortalece-me segundo a tua palavra. Em outras palavras, Davi está dizendo: levanta-me novamente, Senhor, eleva a minha alma pela tua palavra, viva, poderosa e eficaz. Irmãos, Deus promete em sua palavra dar força àqueles que humildemente buscam a sua ajuda, como diz Isaías 10:41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão fiel. Irmãos, se pedimos força a Deus e confiamos que Ele nos dará, seremos fortalecidos em nossas almas, para que possamos suportar o peso do coração, que de outra forma nos faria derreter em fraqueza. Charles Haddon Spurgeon diz: Deus nos fortalece ao infundir graça através da sua palavra. E ele continua: a palavra que cria certamente pode sustentar. Forte isso, né? Spurgeon diz assim: a palavra que criou o universo, haja luz, houve luz. A palavra que cria certamente pode sustentar o cristão. Irmãos, Deus permite nós chegar ao fim dos nossos recursos, muitas vezes, a fraqueza da fraqueza, para que possamos descobrir a suficiência dos recursos de Deus. Vou repetir: Deus permite chegar ao fim dos nossos recursos, para que possamos descobrir a suficiência dos recursos de Deus. Assim como ele diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Porque quando é assim, ele recebe toda a glória pela força que é depositada em nós. De modo que Paulo disse assim: mais de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que sou forte. Aleluia. E nós sabemos, né, o que essa palavra quer dizer. Quando eu sou fraco, eu sou mais dependente de Deus. E quando eu sou mais dependente de Deus, eu sou forte. Aleluia. Não é difícil, irmãos, imaginar o versículo 28 aqui: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Não é difícil imaginar o versículo 28 sendo um conforto para Cristo, quando ele orou no jardim de Getsêmani, dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte.
36, 38. Naquele momento sombrio, irmãos, naquele lugar escuro, a alma de Cristo estava derretendo de tristeza, ainda que por uma razão diferente da de Davi experimentou nesse instante. Cristo procurou amigos e não encontrou nenhum. Seus discípulos dormiam enquanto ele lutava com Deus em oração. Ele ficou dominado pela tristeza da sua alma, como diz o texto. Naquela hora, ele clamou a Deus por livramento, segundo Lucas 22:14, dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Deus não retirou o cálice como Cristo pediu, mas em resposta à sua oração, Deus lhe enviou força que ele precisava para que o que estava para vir por frente. Deus fez isso, está lá em Lucas 22:43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, o fortalecendo. Amém? Deus não tirou o cálice, mas deu força a ele para ele enfrentar o que estava por vir. Aleluia. Isso deve, ou deveria, irmãos, dissolver o seu coração calejado de alegria. Veja, seguir Davi deseja viver como a palavra de Deus exige. Ele quer elevar sua alma para além das coisas desta terra. Olhe lá: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Irmão, se você está se perguntando ou se perguntou que caminho seguir na vida, a resposta é: siga o caminho dos preceitos de Deus. Certifique de que a decisão que você toma, o caminho que você escolhe, se enquadra nos limites dos mandamentos de Deus. Aprender os preceitos de Deus tem tudo a ver com aprender a maneira de viver e de agradar a Deus. Vou repetir: aprender os preceitos de Deus tem tudo a ver com aprender a maneira de viver de forma agradável a Deus. Ouça e aprenda, conforme o próprio Salmo nos ensina. Seu principal desejo, irmãos, deve ser compreender e seguir o caminho dos preceitos de Deus, e não os caminhos das modas, das ideias, dos objetos do mundo. Afasta de mim a falsidade, isso é, afasta de mim a mentira, afasta de mim o caminho do pecado, do erro, da idolatria, da estupidez, da alta justiça, do formalismo, da hipocrisia. É isso que Davi está pedindo aqui, quando ele ora no verso 29, afasta de mim o caminho da falsidade, isto é Deus, afasta de mim o caminho do pecado, do erro, da idolatria, da estupidez, da alta justiça, do formalismo, da hipocrisia, e favorece-me conforme a tua lei. Aleluia. Glória a Deus. Me ajuda na luz da sua palavra. Davi não só desejava ser guardado do caminho falso, mas também se manter longe dele. Vou repetir: Davi não só desejava ser guardado do caminho falso, mas ele também desejava força em Deus para se manter longe dele. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Não só eu quero que o Senhor me guarde, mas que me dê força para que eu me mantenha longe do caminho do pecado. Davi desejava tudo aquilo que era ao contrário a sua natureza. Ou seja, Davi queria a vontade de Deus, mas sua natureza queria as inclinações desse mundo. Davi desejava isso, irmãos. Ele desejava que o desejo enganoso, inútil, fosse removido do seu coração e da sua vida, pelo poder da palavra de Deus. Porque ele escolheu o caminho da fidelidade. Na verdade, a maneira de garantir que não seguimos caminhos falsos é que o nosso Deus nos ensine graciosamente a sua instrução. Veja comigo 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Viu que Davi começou a coisa? Eu decidi andar pelo caminho da fidelidade.
E isso é, irmãos, só Deus nos ensinando graciosamente a sua instrução. Se a palavra de Deus não estiver no coração, a mentira tomará posse dele. A única maneira de expulsar a mentira do coração é abraçando a verdade. Com a verdadeira compreensão da lei em seu coração, Davi seria capaz de discernir mentiras quando confrontado com elas. Irmãos, é conhecendo a verdade que podemos discernir a verdade da falsidade. E a verdade, ou melhor, é a verdade que nos afasta do erro. Escolhi o caminho da fidelidade, decidimos pelos teus juízos. Daí ele diz, escolhi o caminho da fidelidade. O puritano Thomas Watson diz, a religião não é uma questão de acaso, mas de escolha. E uma escolha errada, escute isso, o que Thomas Watson diz, mediante a escolhi, Davi tomou uma decisão, sim ou não? Eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Thomas Watson diz, referente a isso, a religião não é uma questão de acaso, mas de escolha. Uma escolha errada afetará todas as outras escolhas que fazemos. Portanto, qualquer escolha que você fizer, certifique-se que está escolhendo o caminho da verdade. Quem pode dizer amém? Amém. 31. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Irmãos, Davi está determinado a se apegar aos testemunhos do Senhor. E é o que nós, ao acabar essa mensagem, devemos estar determinados também. Ao entender que Deus falou conosco de forma tremenda e profunda. E que Ele quer que nós clamemos, porque Ele quer nos ajudar, vivificar, nos dar graça, para que nós vencemos os pecados e vivemos uma vida de forma reta, santa e agradável a Ele. Para isso acontecer, devemos reconhecer o que Davi reconheceu, que sem Ele, nada podemos fazer. Davi está determinado a se apegar ao quê? Ao pecado? Às concupiscências? Ao mundo? Não. Davi está determinado a se apegar ao quê? Aos teus testemunhos. Isso é lindo, irmãos. Por mais que ele entendesse que a sua alma se inclinava, ele está determinado a se apegar aos testemunhos do Senhor. Ele escolheu agarrar a Deus e a sua palavra e nunca mais desistir. Ele escolheu acreditar no Senhor e comprometer-se a sua vida em segui-lo, seguindo os seus mandamentos. Ele se apegou a essa escolha e não vai permitir que nada nem ninguém o desvie dela. É isso que deve acontecer conosco hoje. Se apega a essa escolha, não deixe que nada se desvie dessa determinação. Ao fazer isso, ele pode dizer, não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Ser envergonhado nesse contexto é ser decepcionado ou confundido nos propósitos de obedecer à lei de Deus. Ele acaba dizendo, não deixe que eu seja envergonhado. Não deixe que eu não tenha força. Me dá-me força, vivifica-me, graça, para que ao invés de eu envergonhar o Senhor e ser envergonhado, eu te glorifique com as minhas ações. Davi temia que o pecado envergonhasse ele de forma pública, como envergonhou, nós sabemos disso. Ele dizia, não deixe eu entregue ao meu pecado, não deixe eu entregue à vergonha, para que eu não seja envergonhado, mas me ajude. Não permita, Senhor, aos testemunhos me apego, não permita, Senhor, que seja eu envergonhado. Guarda-me, Senhor. 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Eu queria deixar por último aqui. Como é, Davi? Eu vou andar no seu caminho, eu vou obedecer a sua palavra, eu vou praticar o seu mandamento, eu vou vencer os meus pecados, eu percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando o Senhor capacitar, vivificar o meu coração. É isso que ele quer dizer no final aqui. Quando o Senhor
capacitação é quando o Senhor me capacitar, me tirar desse pó, me vivificar. Então, com a força do Senhor e não com a minha, eu vou percorrer os caminhos dos seus mandamentos. Eu quero acabar essa mensagem em Cristo. Abramos João, capítulo de número 15, versículo de número 5. Eu acabo a mensagem para a glória do nosso Deus, que falou com a sua igreja de forma tremenda. Vamos lá? João capítulo 15, versículo 5. Eu preciso que a igreja leia em voz alta essa palavra. Vamos lá? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Louvado seja Deus, só lhe deu glória.